Ele complementa e ele fala aqui, e unjas os teus olhos, não, ele fala, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Quando fala vergonha da tua nudez, diz a vergonha do pecado. Porque o pecado, o nosso pecado, ele está diante de Deus descoberto, e Deus vê todas as nossas ações, todas as nossas iniquidades que machucam o seu coração. E mais uma vez, assim como nas outras cartas, para entender o final é necessário conhecer o início. E para entender essa parte é necessário ler lá em Gênesis 3, no verso 21, que depois que Adão e Eva pecaram, Deus cobre a nudez deles. E ele coloca aqui, e o Senhor Deus fez para Adão e para sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então aqui Deus já estava lá no início apontando o que ele faria na história, o plano de salvação que ele tinha, justamente por meio de Cristo. Então, aqui Deus, ele matou um animal e vestiu Adão e Eva com as roupas desse animal, para encobrir a nudez, e a nudez da vergonha, o pecado. É isso que Cristo faz. O sangue de Cristo, ele encobre todas as nossas imperfeições perante Deus. Ele encobre o nosso pecado, para que por causa disso Deus não nos mate literalmente, para que a gente não sofra a condenação do pecado no inferno. Então, quando Cristo ele morre na cruz, o sangue dele não somente encobre os nossos pecados, como também nos lava. Cristo é o nosso fiador. Nós tínhamos uma dívida com Deus, Cristo vem e ele paga a dívida com a sua própria vida, com uma dívida de sangue. Ele paga a dívida a preço de sangue. Então, Cristo, como nosso fiador, paga a nossa dívida perante Deus. E ele continua dizendo, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas, porque Deus, ele quer que nós enxerguemos como ele enxerga. Deus quer que nós limpemos os nossos olhos e toda a escama de pecado caia, e que a gente possa olhar para as coisas como ele de fato vê, para que a gente possa confiar nele, de fato. E aqui é outro contraste, porque por causa das águas termais que eram mornas naquela região de Laodiceia, por conta dos minerais, eles vendiam colírio, o melhor colírio da região. Então, quando Cristo fala, comprem de mim o colírio, ele está falando, vocês não são suficientes, vocês dependem de mim, vem comprar de mim o colírio, para que lavem os seus olhos de toda a impureza. E mais uma vez a gente vê que naquilo que nos falta, Deus vem para nos suprir, mais uma vez. Como lá em Êxodo, onde Moisés ele disse, como que eu vou libertar esse povo do Egito? E Deus fala, eu sou o que você precisa. Deus literalmente fala isso, eu sou. Ele é o que nós precisamos, ele é tudo aquilo que nos falta, nós podemos encontrar nele. Ele é quem supre as nossas necessidades e as necessidades da nossa identidade. E a tempo, ele finaliza essa carta da melhor forma possível e com a mensagem central do Evangelho, porque às vezes a gente esquece que a mensagem central do Evangelho não é bens materiais. Lógico que Deus quer nos dar uma vida abundante, mas essa não é a mensagem central. A mensagem central do Evangelho é arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E ele continua dizendo, eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê, pois, zeloso, arrepende-te. E arrependimento requer uma mudança de mente, uma mudança da nossa mente. Não só uma mudança das nossas atitudes, mas uma mudança do nosso coração e da nossa mente. E que Deus é esse que se preocupa nos mínimos detalhes com as nossas vidas. Que Deus é esse que nos ama a ponto de dar o único filho dele para morrer em nosso lugar, justamente porque ele quer ter um relacionamento conosco. E arrependimento vem da palavra metanoia, que significa mudança de mente. E lá em Romanos 12 fala sobre isso, para que a gente... Em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que nós renovemos o nosso pensamento, que nós possamos a enxergar como Ele enxerga, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para as nossas vidas. E Ele continua e Ele finaliza, eis que estou à porta e bato. E aí faz a gente pensar, se Ele está à porta e bate, se Ele está à porta daquela igreja e bate naquela porta, né, pedindo para entrar, então quer dizer que Ele nunca esteve ali dentro. Significa que é muito possível que pessoas finjam ser e realmente não sejam. É possível ser, é possível parecer e não ser.
Então aqui ele está à porta e ele bate. E ele continua dizendo, se alguém ouvir a minha voz. E aí a gente reflete, a quem nós temos ouvido? Quem tem guiado as nossas vidas? Será a voz da ansiedade, da depressão, do medo, da covardia? A voz das preocupações, a voz do diabo? Quem nós temos ouvido? Porque, e aí ele continua dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque a decisão é nossa. Deus, ele não vai arrombar a porta. Deus, ele não vai pular a janela. Ele bate na porta do nosso coração hoje, pedindo uma decisão sua, de aceitá-lo ou não na sua vida. E lá em João 10, 14 ao 16, ele fala uma verdade muito profunda. Ele fala assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Se você conhece a Deus, você ouve a sua voz, e você não é enganado por qualquer vento de doutrina, porque tem tanta gente em igrejas, e essas pessoas, elas acabam acreditando em qualquer coisa que qualquer um diz. Porque elas não conhecem a palavra, porque elas não conhecem a Deus. E isso é um perigo, é um cego guiando outro cego. Então, se a gente conhece a voz de Deus por meio do relacionamento com Ele, da intimidade com Ele, nós conseguimos diferenciar a voz de Deus de outras vozes. Nós podemos hoje, Deus nos dá essa oportunidade hoje de decidir se vamos ou não abrir a porta do nosso coração para Ele. E para finalizar, lá em Jeremias 29, ele fala, porque eu sei muito bem os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus, ele tem pensamentos de paz e não de mal para nossas vidas. Deus, ele tem planos de vida e vida em abundância para as nossas vidas. Deus, ele tem um plano de salvação e de vida eterna para todos nós. Mas ele não força ninguém. É necessário que nós acreditemos em Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, e assim nós nos tornamos filhos de Deus também. É necessário que nós acreditemos que Ele deu o seu único Filho para morrer por nós, para que nós tenhamos acesso livre à presença de Deus. E por que não se entregar a este Deus, que deu o seu único Filho por nós? Por que não confiar neste Deus que tem planos de paz, que é o único Deus que nos ama e demonstra esse amor incondicional pelas nossas vidas? E por que não se entregar totalmente e abrir a porta do nosso coração? E ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E isso para os judeus daquela época era algo extremamente diferente, porque para que um judeu convidasse alguém para ceiar com ele, era porque essa pessoa era muito íntimo dele. Diferente de, por exemplo, mineiro, que qualquer um pode entrar na casa e comer com ele. Que é até um pouco errado, não é qualquer um que a gente tem que deixar entrar na nossa casa. E imagine no nosso coração. Por que não deixar que Deus entre no nosso coração? E, afinal, Ele tem um banquete preparado para todos nós. E muitas vezes a gente fala, ai, não repara na bagunça, mas Deus, Ele quer sim entrar no nosso coração, reparar as bagunças. Ele quer nos ajudar e Ele pode reparar qualquer bagunça, qualquer trauma, qualquer medo. Ele pode resolver qualquer decisão e qualquer problema que pareça grande demais para nós. Realmente, tem coisas que são grandes demais para nós, mas nada é maior que Deus. Deus é maior que os nossos medos, que as nossas preocupações, que as ansiedades que nos cercam. E é isso que Ele quer entrar na nossa casa e ter intimidade conosco. Quando Ele fala isso para os judeus, de entrar na casa deles e ceiar com eles, é algo de muita intimidade. E Deus, Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer conhecer os pormenores das nossas vidas. Ele quer ouvir tudo que nós temos para falar com Ele. E Ele tem grandes planos para revelar para nós. E como a gente vai saber desses planos? Tendo intimidade com Deus. Deus, Ele nos ama e Ele quer ter intimidade conosco. Tem noção de que Deus, que criou tudo, que sabe o nome de cada estrela, de cada constelação, Ele sabe tudo, de todas as coisas, as profundezas do mar até a imensidão do universo. E Ele sabe o seu nome, Ele sabe o meu nome, Ele sabe
tudo aquilo que está no nosso coração, e o que basta é uma única decisão firme e certa nossa, fiel e verdadeira, de que nós vamos confiar nele, entregar as nossas vidas a ele, e realmente descansar e confiar e servir a ele, porque ele nos quer dar a vida eterna, por que não se entregar totalmente a esse Deus? E ele encerra a carta e ele diz: aos que vencer, eu lhe darei, lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim a gente encerra a série Carta às Igrejas com esse convite ao banquete que Deus tem preparado para todos nós, não só judeus, mas também gentios. E que nós possamos decidir hoje permitir que Cristo entre no nosso coração e não visite, mas faça morada e entre em todos os cômodos e limpe toda a bagunça e trate todos os traumas e revele para nós os planos que Ele tem, planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Porque Ele tem uma boa e uma perfeita e uma agradável vontade para cada um de nós. Busque conhecer por você mesmo como Deus é bom e que bem-aventurado é aquele que nele confia. Comece hoje procurando saber mais desse Deus. E para mais informações como essa, não precisa vir aqui me ver, basta abrir a sua Bíblia e ler, pois é palavra de vida eterna. E se hoje você decide acreditar em Jesus e deixar que Ele entre no seu coração, faça uma oração e peça que Ele entre na sua vida e realmente mude todo o cenário que está diante de você hoje. Saiba que Deus ele é o Deus do impossível e que Ele pode fazer todas as coisas. Não deixe as ansiedades fora das suas orações. Coloque diante de Deus, porque Ele tem cuidado das nossas ansiedades, Ele tem cuidado das nossas preocupações, Ele tem cuidado das nossas vidas. Se Ele cuida de um passarinho, se Ele cuida de uma planta que nasce hoje e morre amanhã, quanto mais nós. Ele cuida e Ele guarda e Ele deu o seu único filho por nós. Que possamos viver por esse Deus tão bondoso e tão misericordioso com as nossas vidas. Um beijo e até o próximo vídeo.